Tiago capítulo 4, nós vamos ler o versículo 13 em diante. Diz assim: Ei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos, e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por quê? Que é a vossa vida? Um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece? Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, se vivemos, faremos isto ou aquilo. Mas agora vos gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. Amados, o que nós estamos vendo aqui no livro de Tiago é algo tão comum, é algo que faz parte da rotina de muitas pessoas. Isso aqui é todos os dias. Todos os dias, amados, nós somos alimentados. Muitas vezes nós mesmos alimentamos, porque vimos alguma coisa na televisão, porque ouvimos a história de alguém, porque alguém nos contou alguma coisa, vimos na internet uma história, e isso desperta em nós desejo, vontades, planos, projetos. E ao ver isto, então, nós começamos a olhar e desejar. Você assiste um programa uma sexta-feira à noite, e você vê um repórter que viajou na Península Ibérica, que foi até uma ilha, como a ilha de Madagascar, foi lá fazer mergulho na barreira de corais da Austrália, e você vê aquela beleza, tudo aquele lugar, o que dá vontade? De ir lá conhecer. Você fala assim, rapaz, será que um dia eu vou poder conhecer esse lugar? Será que um dia eu vou poder visitar? Será que um dia eu vou poder viver essa experiência maravilhosa? E nós começamos então, amados, manifestar desejo e vontade de fazer algumas coisas. Às vezes nós estamos vivendo a vida no nosso cotidiano, no dia a dia, e de repente nós ficamos sabendo, uma notícia chega para nós, que um conhecido, um vizinho, um parente, alguém, né, que faz parte da sua rede de contatos, olha, fez isto e deu certo, e a empresa dele está muito bem, e aconteceu isso, e ele está ganhando dinheiro, e ele está conquistando, ele está conseguindo crescer, e você ouve isso, e você às vezes até pensa em desistir de tudo que você estava fazendo no seu trabalho, e mudar de ramo. O homem, ele trabalha desta maneira. Ele vê, muitas vezes, o seu desejo como um objetivo, mas sem saber como chegar, sem saber como alcançá-lo, muitas vezes mudando de objetivo a cada semana, a cada mês. Difícil de você entender e compreender realmente o que este homem quer. Tiago traz esse texto dizendo assim, olha, você não pode se comportar desta maneira. Dizendo assim, olha, eu vou para tal cidade, e lá eu vou passar um ano, e lá eu vou contratar, lá eu vou fazer isso, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer isso. Você desenha, planeja, espera, cria uma série de expectativas, mas tudo isso você faz como se você tivesse domínio sobre as coisas. Como se você tivesse domínio do seu futuro. Como se você fosse a pessoa que, segundo a sua vontade, tudo pode acontecer. Simplesmente porque você quer, simplesmente porque você deseja, vai acontecer. Isso é um engano, amados. Ao longo desses anos, eu contemplei algumas pessoas, até jovens, e que estavam perdidos. Jovens que não sabiam que faculdade fazer, se faziam faculdade ou não, qual é a área que eu tenho que estudar. Então, por muito tempo eu aconselhei, cuidei de jovens e de adolescentes, e essa era uma das principais dúvidas que eles tinham. O que eu vou fazer? Qual a faculdade? O que você aconselha eu estudar? E eu sempre falei isso, e eu repito aos irmãos amados, tudo dá dinheiro. Tudo. Quanto mais o tempo passa, mais assustado eu fico em como as pessoas ganham dinheiro e a maneira que as pessoas ganham dinheiro. E é claro que eu estou falando de forma honesta. De mercados que a gente nem imagina que existe. Alguns anos atrás eu fui trabalhando numa empresa de zíper. E eu achava uma coisa tão insignificante. Uma coisa tão boba, zíper.
O que deve ser isso, né? O que deve ser essa empresa? E a empresa tem, quando eu trabalhava lá, ela tinha 257 fábricas espalhadas pelo mundo. A produção dela anual é a distância da Terra para a Lua 3 vezes. É o que ela produz de zíper todo ano. Fatura 16 bilhões de dólares por ano fazendo zíper. E para mim, zíper é uma coisa tão insignificante que coisa de chinês, de boliviano ali na Brasa ali, que fazia, né, meia dúzia de roupa lá e produzia. É um mercado que a gente... E aí quando a gente começa a ver, mas as pessoas ganham dinheiro com isso, ganham muito dinheiro fazendo isso. Tudo dá dinheiro. E eu sempre falei isso para esses jovens. Eu falei, olha, você não tem que se preocupar com o mercado. Claro que o mercado é importante, claro que o segmento é importante. Se você, por exemplo, está querendo fazer uma faculdade de datilografia, é algo que eu vou te aconselhar. Olha, não faz isso, eu acho que não é bom para você, você não vai ter tanto proveito. Claro que tem coisas que não vale a pena você investir, vai ser um caminho muito mais difícil e doloroso. E tem caminhos e segmentos melhores para você iniciar uma carreira profissional. É claro que existe tudo isso, mas esse não é o segredo do sucesso profissional de uma pessoa. Não é exatamente a área, mas exatamente, amados, o momento certo, a hora certa. E eu tenho por mim que muitos daqueles que fizeram sucesso, profissionalmente falando, famosos, não fizeram sucesso na maneira como nós enxergamos eles, como gênios, como pessoas que enxergaram muito além do seu tempo. Não, amados, eles nem tinham noção do que eles seriam. Eles achavam que era uma coisa que ia dar dinheiro e ia dar certo. Eles não imaginavam tudo aquilo que realmente era. Muitos deles estavam no momento certo, na hora certa, no lugar certo. E deu certo. O que Tiago está nos ensinando é que o problema está na prepotência do nosso coração. O problema está, como ele diz no versículo 16, nesse gloriar-se, de achar que nós temos o domínio e o poder de mover todas as coisas. Que eu posso me mudar de cidade e ali eu vou contratar, vou abrir um negócio, vou fazer isso e vou ganhar muito dinheiro, você vai ver. E aos 40 anos eu vou estar aposentado e nem vou mais precisar trabalhar. Simples assim. E eu escuto isso, eu vejo isso e eu me lembro dessa passagem e eu falo assim, Senhor, como pode nós os homens sermos tão prepotentes assim? Como se tivéssemos domínio e controle de todas as coisas. E isto é um engano terrível. Tiago nos dá um conselho. Ao invés de nós criarmos isso e contarmos isso para as pessoas, e como é triste você ver as pessoas que contam a sua vida, contam os seus planos, os seus projetos, e passa o tempo e nada disso acontece. É triste. E você fala, ué, e aí? Ah, não, é que... Não, mas eu vou conseguir. Eu tenho um primo que até hoje, amados, ele fala, ele conta, eu encontro ele já faz 10, 15 anos, eu escuto a mesma coisa, ele não sai do lugar, ele continua tendo a mesma vida, ele continua na mesma cegueira, ele continua no mesmo atoleiro, mas quando você senta para conversar com ele, ele não reconhece o seu estado. Ele não reconhece que ele parou no tempo. E um dos netos mais velhos do meu avô, ele não reconhece que a vida dele precisa ser transformada, mas ele acredita que ainda ele vai alcançar o sonho dele, que ele ainda vai alcançar o seu plano. E eu escuto aquilo e toda vez que eu escuto, amados, aquilo me dói, me machuca. Por quê? Porque eu estou vendo que ele nunca vai alcançar o sonho dele da forma como ele se aplica. É triste. Mas muitos homens, amados, estão nessa condição e acham que isto é uma coisa boa, sonhar é bom. De que forma? De que maneira? Ter projetos, ter desejos, querer. É claro, amados, nós somos movidos por objetivos. Nós temos desejos e vontades. Sim, e isto não é errado. O errado que ele está dizendo aqui é quando você projeta algo para a tua vida, projeta sobre uma petulância, uma arrogância, como se você tivesse controle sobre isso, deixando Deus de lado, e ainda, como ele termina dizendo assim, que muitas vezes para chegar aonde nós queremos, nós deixamos de fazer o que é bom, o que é correto, para passar por cima das coisas, das pessoas, para atingir os nossos objetivos. Por isso ele termina o versículo 17 dizendo, aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o pecado. O simples fato de você não fazer aquilo que você deveria, se você tem a oportunidade de ajudar, mas eu não posso ajudar. Por que eu não posso ajudar?
Porque eu estou correndo atrás do meu objetivo. Por que as pessoas não se aplicam a ajudar uns aos outros? Por que as pessoas têm dificuldade de amar uns aos outros? Por que as pessoas têm dificuldade de contribuir com o crescimento do próximo? Preste atenção nisso, amados. Porque todos estão correndo atrás dos seus objetivos, do seu projeto de vida. Está todo mundo preocupado com os seus objetivos. Está todo mundo preocupado em chegar naquela cidade, contratar, negociar e ganhar dinheiro. Não está preocupado com o próximo. Este capítulo 4, ele inicia assim, versículo 1 do capítulo 4. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais, nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis, guerreais e nada tendes. Por quê? Não pedis. Ele começa esse capítulo dizendo o quê? De onde vêm as guerras? Por que nós brigamos uns com os outros? A origem das guerras é uma só. O início de todo combate, toda briga, discussão, guerras entre nações, guerras entre familiares, entre as pessoas, todos nascem do mesmo princípio. Porque eu quero defender a minha causa. Porque eu acredito em algo diferente de você, então eu quero te convencer. Eu quero que você enxergue o que eu enxergo. Passamos por um processo, concluindo aqui um processo eleitoral no nosso país, e o que mais nós vimos foi um lado tentando convencer o outro. E lutando, brigando, amados, muitos saindo mesmo, lutando na mão, esfaqueando o candidato, para querer o quê? De onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Não vem isso do vosso próprio deleite? Porque você quer que todo mundo faça aquilo que você concorda. Você quer que todo mundo faça aquilo que você acha que é certo. Você quer que todo mundo faça o que te interessa. Você não está preocupado em fazer a vontade do próximo. E é disso que ele está falando. Você quer ir fazer o teu projeto, você quer ir realizar os seus sonhos, fazer os seus projetos, fazer com que tudo aconteça, os seus sonhos todos sejam realizados. Como se você tivesse controle sobre isso. Como se amar ao próximo e ajudar ao próximo fosse algo que não faz parte. Por quê? Eu não posso parar para ajudar o próximo, porque eu estou correndo para alcançar os meus objetivos. Eu já compartilhei isso com os irmãos, amados, até neste fim de semana que estivemos juntos, nesse feriado. Também compartilhei algumas coisas. Se tem uma coisa que eu aprendi muito cedo, no reino de Deus, que diz lá em Mateus 6,33, é que existe uma troca que faz toda a diferença. Enquanto eu estiver cuidando das coisas do Senhor, enquanto eu estiver cuidando daquilo que agrada o Senhor, Ele cuida da minha vida. Ele prepara o meu futuro. Ele é quem abre as portas. Ele é quem vai aplanando os caminhos e fazendo com que as coisas aconteçam. Fazendo cruzar pessoas, fazer conhecer pessoas. Ele faz isto por mim, enquanto eu estou trabalhando por Ele. Por isso que buscar em primeiro lugar o reino de Deus tem que ser o meu objetivo. Meu objetivo não é, um dia eu vou para aquela cidade, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Às vezes eu tenho algumas conversas com a minha esposa sobre isso, nós falamos sobre o nosso futuro, falamos sobre o futuro dos nossos filhos, e eu manifesto, ela também manifesta os desejos dela, e eu falo, amados, eu confesso aos irmãos, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, mas eu não falo, vai ser assim. Olha, quando eu fizer 45 anos, eu vou fazer assim, eu vou mudar para esse lugar, lá eu vou fazer isso, lá eu vou contratar, lá eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai dar tudo certo, e vai ser assim, dessa forma, os meus filhos, exatamente nesse ano, os meus filhos vão estar casando e saindo de casa, então vai ser desse jeito, vai ser dessa forma. Não. Eu falo, olha, se nós temos esse desejo, então nós temos que nos preparar para isso. Porque se realmente tudo isso acontecer, nós precisamos. Eu confesso aos irmãos aqui abertamente, eu tenho um desejo de que os meus filhos estudem no exterior. Mas eu sei que para isso acontecer, nós precisamos trabalhar muito. Nós precisamos fazer muitas coisas. Eles também precisam aprender uma língua de fora. Eles precisam ser bons em algumas coisas. Então, esse é o nosso desejo.
nós estamos trabalhando e projetando isso. Pode ser que quando tiver 17 anos, 18 anos, eles olhem para a gente e falem assim, eu não quero ir. Eles têm total liberdade para isso. Nós não vamos obrigar eles. Nós não estamos aqui para determinar como vai ser. Nós podemos aconselhar e direcionar eles. Mas eu não afirmo, amados. Não, meu filho não vai estudar aqui, meu filho não vai fazer faculdade no Brasil. Não, eu não afirmo isso, porque eu não sei o que será o dia de amanhã. Nós temos isso como um desejo, eles compartilham do desejo, mesmo ainda sendo pequenos. Nós entendemos como isso tudo pode ser bom para a vida deles, por um sentido. Nós temos essas preocupações, nós temos esse desejo e esse plano. Mas nós não afirmamos que será assim, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Pode ser que o Senhor pegue um deles aos 16, 17 anos e realmente mande para fora, mas não para estudar. Mas talvez para ir trabalhar na África como um evangelista, trabalhar no Médicos Sem Fronteiras e cuidar de vidas pelo resto da vida deles, totalmente diferente do que nós pensamos. Nós não sabemos. Nós não podemos desenhar as coisas. O que nós fazemos é apenas nos preparar. Mas se isto acontecer, estaremos preparados. Nós temos que ser prudentes e não soberbos e não nos gloriarmos como se tivéssemos poder de definir como as coisas vão ser. Porque está fora do nosso alcance, amados. Isso está fora. Os nossos projetos são maravilhosos na nossa cabeça. Eles são perfeitos, se encaixam perfeitamente. Eles vão dar tudo certo. Vai ser, porque quando acontecer isso, como eu estava dando exemplo, quando acontecer isso, o Daniel vai estar casando, indo embora. E no ano seguinte, a Rebeca também vai estar casando, indo embora. Como assim? Eu não sei. Eu não posso afirmar isso. Nós não temos controle sobre isso. E todas as vezes, amados, que nós nos posicionamos desta maneira, a palavra do Senhor diz que nós estamos manifestando uma arrogância. Porque nós não temos poder. E o problema é que muitas vezes o homem, caminhando em direção aos seus objetivos, ele vai caminhando de forma soberba, amados, sem se preocupar com quem está pelo caminho. Quando nós lemos a parábola do bom samaritano, ela é uma parábola que retrata exatamente isso. Aquele homem estava indo para Jerusalém. Os salteadores tomaram ele, roubaram ele e espancaram ele, deixaram ele quase morto pelo caminho. A Bíblia diz que descendo de Jerusalém, vem um levita. Um homem que vivia sobre o sustento do povo de Deus para servir a Deus. E a Bíblia diz que quando ele vê aquele homem ali agonizando, quase morto, espancado, ele passa de longe. O que significa isso? Ele está indo realizar o objetivo, o projeto dele. Meu projeto é fazer isto, é contratar, é ganhar dinheiro, é fazer aquilo, é fazer isso. Ele tem um monte de projeto, ele tem um caminho traçado. Se alguma coisa aparecer no meio do caminho dele, ele não para por isso. Ele continua. Mas é uma pessoa que precisa da sua ajuda, não interessa. Eu tenho o meu objetivo. É isso que ele diz no 17. Se você sabe, se você tem condições, se você pode fazer o bem, por que você não faz? Por quê? Porque eu estou buscando o meu objetivo. É foco. Foco é uma coisa boa. Amados, depende no que você está focando. A Bíblia diz que o sacerdote também passa ali e vê aquele homem. Homens que têm a obrigação, têm o dever, amados, a responsabilidade de cuidar das vidas. E o que eles fazem? Passam de longe. Por quê? Porque eles têm um projeto. Eles têm um objetivo. Eles têm uma viagem marcada, traçada, e nada vai atrasar, impedir a viagem deles. Os projetos deles, não, eu tenho que ir, eu tenho que contratar, eu tenho que fazer isso. Tem um caminho traçado. E eu não vou parar para ajudar ninguém. E a Bíblia diz, amados, que um homem estava no caminho indo para Jerusalém, um samaritano. E ele vê aquele homem. E a Bíblia diz que ele estava indo para Jerusalém com um propósito. Ele também tinha um objetivo. A viagem dele tinha um propósito, tinha um foco, tinha uma necessidade. Mas ele parou, viu aquele homem, ofereceu socorro, ajuda, limpou as feridas daquele homem, naquilo que ele pôde, colocou sobre o seu animal, levou até uma estalagem. Nada disso fazia parte do projeto de vida dele. Ele não saiu de casa naquele dia e falou assim, eu vou encontrar uma pessoa no caminho, então deixa eu levar aqui um pouquinho de metiolate,
aqui um esparadrapo. Ele não fazia ideia do que iria acontecer. Ele não tinha ideia de como seria a caminhada dele. Assim como nós não sabemos como vai ser a nossa semana. Assim como nós não sabemos como vai ser o fim deste ano. Assim como nós não sabemos como vai ser 2019. Nós não sabemos. Ele saiu de casa como nós, sem saber o que vamos encontrar. Mas eu tenho um objetivo, eu tenho um projeto, eu tenho que chegar em Jerusalém. Este é o caminho. Mas se como vai ser e o que vai acontecer no meio do caminho, eu não sei. Ele então surpreende a todos e oferece abrigo àquele homem, vai até uma estalagem, chama o dono da estalagem e fala assim, aqui está esse homem, ele foi assaltado, está ferido, ele foi espancado, e eu já fiz alguns curativos, e eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar ele aqui na estalagem, eu vou pagar para você um valor, um dinheiro, porque você vai ter despesas com ele, você vai ter que alimentar ele, você vai ter que cuidar dos ferimentos dele. Então eu vou deixar aqui um dinheiro para você cuidar dele. E eu vou continuar a minha viagem. Eu vou continuar a minha viagem para Jerusalém. Porém, quando eu voltar, se você tiver gasto mais do que eu te dei, não se preocupa. Eu vou cobrir tudo. Não fazia parte do projeto daquele samaritano? Amados, se dispor a isso. Ele atrasou a sua viagem, ele gastou recursos que não estava planejado, ele gastou, amados, tempo que não estava planejado e ainda assumiu uma responsabilidade que não era dele. Ele tinha um projeto de vida, ele tinha um objetivo, ele tinha um foco. Ele estava no caminho buscando algo de bom para sua família, ir a Jerusalém, negociar, fazer dinheiro e trazer o sustento para sua casa. É algo bom. Assim como os outros também, todos nós, amados, todos os dias, quando você passa na rua e vê lá no ponto de ônibus 5, 6 pessoas na chuva, sabe o que aquelas pessoas estão fazendo? Indo atrás dos seus objetivos, indo realizar os seus projetos, indo tentar ganhar a vida para dar uma vida melhor para os seus filhos e, consequentemente, os filhos dar uma vida melhor para os seus netos. Está todo mundo, amados, correndo atrás dos seus projetos. O problema é que nós colocamos isto como a coisa mais importante das nossas vidas. E se vemos pelo caminho alguém que precisa, nós passamos de longe. Nós não paramos. Nós não nos importamos. Por quê? Porque eu tenho o meu objetivo. E você vai ver. E do que adianta, amados, você chegar ao topo da montanha sozinho? Sozinho. Existe uma charge que eu acho muito boa, antiga, da década de 70, que retrata a corrida espacial de uma forma muito interessante. Está lá o astronauta americano, né? Inclusive saiu um filme dele recente agora no cinema, e está lá ele na Lua, junto com seu companheiro, a bandeira americana fincada, um olhando para o outro e falando assim, chegamos. E aí o outro olha para o outro, chegamos. E agora? E agora vamos voltar. Tem que fazer aqui. Vamos voltar. Gastaram bilhões. Correram, pessoas morreram, amados, em testes, pessoas morreram em foguetes explodindo. Para quê? Para falar que chegou. Amados, as pessoas não percebem que é isto a vida do homem. Lutar a vida inteira, batalhar, dedicar anos e anos, perder os filhos pelo caminho, perder o casamento pelo caminho, você vai perdendo tudo, mas aí você chega na Lua, finca a bandeira e fala assim, consegui. Para quê? E o que você ganhou com isso? Parabéns. E o que vai mudar? Nada. E o preço? E o quanto nós pagamos? O problema, amados, é exatamente isso. A afabilidade dos projetos humanos. Nós desejamos, queremos, isso não é errado. Não é errado ter desejos, vontades. A Bíblia diz que o Senhor conhece os nossos desejos. E Ele tem prazer em realizar eles. O problema é quando nós colocamos isso como foco principal e não olhamos aquele homem que foi tomado por um assalto e está espancado pelo caminho. Passamos de longe, porque os nossos projetos e será sempre a coisa mais importante para nós. Quero pedir aos irmãos que estejam abrindo suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 17. Jeremias 17.
Quando Tiago fala dessa arrogância, dessa prepotência do homem, de achar que ele tem o controle, o domínio de todas as coisas, do dia de amanhã, do futuro, essa prepotência, essa arrogância revela algo, amados, terrível. Consegui encontrar aí? 17. E olha como Deus trata e se refere a esse tipo de gente. Jeremias capítulo 17. Nós vamos ler o versículo 5. A parte A desse versículo é muito famosa, mas infelizmente a parte B ninguém fala. Jeremias 17, 5. Diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. As pessoas só falam isso, amados. Maldito o homem que confia no homem. Está vendo? Eu não posso confiar nas pessoas. Eu não posso acreditar nas pessoas. As pessoas elas são enganosas. Existe muita perversidade no coração do homem. Por isso a Bíblia diz que eu não posso confiar no homem. Não, amados, não é isso que a Bíblia está dizendo. Continua lendo, é só uma vírgula. Diz assim: maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Maldito é o homem que confia no seu braço, na sua capacidade, e se esquece do Senhor, e se aparta do Senhor. Maldito é o homem que confia somente na sua capacidade, na sua habilidade, na sua força, no seu intelecto, e que esquece de olhar para o Senhor. Não, eu vou até aquela cidade, eu vou contratar e lá eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou fazer isto, e você vai ver, em 10 anos eu vou ganhar tudo que eu não ganhei em 20, em 30, em 50. Eu vou mudar a minha vida, você vai ver, vai dar tudo certo. A Bíblia diz que este homem é maldito. Por que você acha que vai dar tudo certo? O que tem em você que não existe nos outros 7 bilhões de seres humanos? Que simplesmente no estalar de dedos vai tudo acontecer ao seu favor. A arrogância e a prepotência é tão grande que aos 50, 60, às vezes eu escuto isso, amados, de homens de 70 anos de idade. A prepotência é tão grande porque me dá vontade de perguntar, mas eu não quero constranger. Se você em 70 anos não conseguiu, por que você acha que você vai conseguir depois dos 70? O que você vai fazer de diferente de tudo que você fez? A Bíblia diz que este homem, ele é maldito porque ele confia somente nele. Ele nem sequer diz: Senhor, se tu fores comigo, tudo vai dar certo. Se o Senhor me ajudar, o que Jabes fala? Se o Senhor for comigo. O que Jacó fala? Se o Senhor for comigo. Se o Senhor estiver comigo, vai dar tudo certo. Completamente diferente da descrição que nós vemos em Tiago. Completamente diferente do que estamos vendo aqui no profeta Jeremias. Um homem que confia só em si. Não, deixa comigo que eu resolvo. Eu faço. Se der na minha mão, vai ver, eu consigo. E eu faço esse negócio mudar da noite para o dia. Por que você nunca conseguiu até hoje? Maldito é o homem que confia na sua capacidade, que prepotentemente, que de forma muito arrogante confia em si mesmo. Este homem é maldito. Porque todo homem que, presta atenção no que o versículo está dizendo, todo homem que pensa dessa maneira, ele está afastando Deus do seu caminho, da sua vida. É automático. Todo homem que confia em si, ele está automaticamente afastando Deus, tirando Deus do controle da sua vida. Não tem como um homem pensar desse jeito, agir desta forma e continuar tendo o Senhor como soberano, rei e dirigindo a sua vida. Olha aqui o que o texto continua a dizer, versículo 6. Este homem maldito, ele vai ser, vamos lá, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, e na terra salgada e inabitável. Presta atenção. São duas partes esse versículo 6. Ele diz que este homem maldito que confia em si prepotentemente, de forma arrogante, afasta Deus da sua vida, ele vai ser como uma tamargueira no deserto.
Essa planta, como o próprio texto aqui descreve o exemplo, é o Senhor querendo nos mostrar que, da mesma maneira como ela não se altera, não colhe os benefícios de quando uma chuva cai, de quando algo de bom acontece naquele ambiente. O homem maldito, este que confia em si mesmo e se afasta de Deus, ele nem sequer consegue reconhecer quando Deus faz algo por ele. Ele não consegue reconhecer que as coisas boas que deram certo foi a mão do Senhor movendo. Eu, amados, escuto isso de algumas pessoas acerca de algumas coisas que eu já vivi e experimentei. Aonde as pessoas falam assim, não, Diogo, mas também assim, claro, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele ajuda, mas também se não fosse teu esforço, mas também se não fosse a sua dedicação, eu olho e falo assim, não foi meu esforço nem minha dedicação. Amados, se você não tem o hábito de fazer isso, acorde 5 horas da manhã e veja, em todo ponto de ônibus vai ter uma pessoa indo para o trabalho. Às vezes com uma filhinha, com um filhinho pequenininho, vai primeiro passar na escola para depois ir trabalhar. Acorda muito antes de muitos de nós. Trabalha muito mais horas do que nós. Se esforça e trabalha muito mais horas do que nós. Tem muito mais responsabilidade do que nós. Ganha muito menos do que nós. Vive de uma forma muito inferior à nossa. E não abre a boca um dia sequer para reclamar. E nós ainda achamos que não, mas você se esforçou. Quantas pessoas também estão se esforçando? Quantas pessoas? O Brasil é conhecido por um povo trabalhador, amados. Nós somos um dos países que está em desenvolvimento que mais carga horária tem no mundo, que mais trabalha. Se você comparar a imensa maioria dos europeus, amados, nós trabalhamos quase que o dobro do que a média deles. Nós trabalhamos muito mais até do que os americanos. Apesar de tudo isso que nós falamos e achamos que o brasileiro é folgado, é isso, nós, dos países que estão em desenvolvimento, nós somos os países, amados, que mais trabalham, que tem maior carga horária de trabalho. E por que as pessoas não conseguem? Por que esta mulher não consegue, muitas vezes, ter um pouco mais de alívio e refrigério na sua vida nessa terra? Sendo que nós vivemos num país de muitas oportunidades. Porque a diferença, amados, e não é uma diferença preconceituosa, é porque não quer que o Senhor esteja com ela. Porque mesmo diante de muitos desafios, muitas vezes essas pessoas são resistentes à vontade do Senhor. Muitas vezes essas pessoas são resistentes ao querer do Senhor. Isso não significa que se você for um servo de Deus, você não vai passar dificuldade. Você não vai ter que acordar 5 horas da manhã para pegar um ônibus. Não é isso que significa. Eu estou dizendo por quê. Por que o Senhor fez algo por mim? Por sua graça, não pelo meu esforço. Não porque eu sou melhor. Não porque eu fiz uma faculdade. Amados, não é por você ter formação ou não. É pela graça de Deus. Não é quantos diplomas estão pendurados na sua parede. É a graça de Deus. Nós temos, amados, em nosso meio, pessoas com graduação e que continuam se graduando e Deus tem abençoado. E pessoas que não têm graduação, que não têm todos esses diplomas e também estão sendo abençoadas da mesma forma. Porque é a graça de Deus. É diferente do que o versículo 5 diz, maldito o homem que confia no homem, que faz da sua carne o seu braço. Da onde vem a sua força? Da minha persistência, do meu esforço. Eu sou uma pessoa determinada. Não existe Deus no discurso dele. Esse, amados, é maldito. Nós não. Como é que tudo isso aconteceu? Olha, pergunta para Deus, eu não sei explicar. Ele foi bom comigo. Foi Ele que me ajudou. Foi a graça dele. Ele colocou pessoas no meu caminho. Eu nem fui atrás e Deus colocou gente no meu caminho. E as coisas foram acontecendo. O problema desse homem arrogante é que ele nem sequer reconhece quando Deus faz algo por ele. É como a tamagueira no deserto. Ela não sente quando vem a brisa do Mediterrâneo trazendo orvalho, trazendo umidade para refrescar todo o calor que o deserto aflige ela. E diz na parte B, diz assim, antes morará nos lugares secos do deserto,
na terra salgada e inabitável. Este tipo de gente vai viver, amados, sempre de forma amarga e sozinho. Pode estar rodeado de amigos, como nós ouvimos muitos discursos, inclusive, amados, é triste dizer isso, mas assim, cartas de homens e mulheres que se suicidaram sendo conhecidos, celebridades ricos, e elas têm uma coisa em comum, a solidão. A solidão. Mas nunca deram crédito aos conselhos dos seus pais. Nunca deram crédito àquilo que o Espírito Santo estava fazendo e trabalhando. Não, foram resistentes a Deus. Fizeram do seu jeito, foram prepotentes. Eu não preciso de Deus. Se Deus entrar na minha vida, Ele vai atrapalhar tudo. Mas reconhece que viviam em solidão. Esta é a maldição que existe sobre aquele, amados, que é autossuficiente, prepotente e achar que não precisa de Deus para ter a sua vida realmente transformada. Eu vou até aquela cidade, lá eu vou contratar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou fazer tudo isso. Eu tenho um objetivo e eu vou alcançar. Maldito é o homem que confia na sua capacidade, que confia que só depende dele alcançar os seus sonhos. É tolo. Versículo 7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Não tem problema, não tem notícia ruim, não tem dificuldade, não tem provação que abala a confiança desta árvore no Senhor. Pode vir a seca, a folha continua verde. Está todo mundo sentindo a seca. Está todo mundo sofrendo porque não tem chuva. Ela não. Por quê? Porque as suas raízes vão buscar água muito distante. Porque a maturidade, a relação dela com Deus está em dia. Ela não vive por aquilo que acontece no mundo. O Brasil está sendo assolado por uma crise. Se você for e conhecer a vida dela, se você caminhar com ele uma semana, você fala assim, mas eu acho que ele não vive no Brasil. Porque não tem crise com ele. Mas ele tem problema? Tem. Mas ele não fica sem dormir por causa dos problemas. Ele não briga com a mulher, ele não briga com o esposo, ela não briga com o esposo. Não briga com os filhos, não chuta o cachorro porque está com problema. Não. Nada, parece que nem tem problema. É a diferença daquele que confia no Senhor e daquele que confia na sua capacidade. Que confia nas suas habilidades. Amados, é o que o Senhor tem para nós. Esta arrogância, essa prepotência não pode existir. O Senhor é aquele que tem que governar a nossa vida. As nossas orações todos os dias, amados, devem ser isso. Senhor, se o Senhor não estiver comigo, eu não quero nem sair de casa. Se o Senhor não for comigo, eu não quero fazer nada. E no dia a dia, tudo que estivermos fazendo, fala, Senhor, eu não vou fazer isso. Isso não te agrada. Mas você vai perder uma oportunidade? Vou. Mas eu quero servir ao Senhor. Olha o que diz, amados, o versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e ele é perverso. Quem o conhecerá? Só tem um homem que conhece o nosso coração, a Bíblia diz. Só tem um ser que a Bíblia diz que ele perscruta, ele penetra até o profundo do nosso coração, ele sabe antes mesmo de nós termos a capacidade de discernir as coisas, ele já sabe aquilo que está no nosso coração. Ele conhece a nós melhor do que nós mesmos. Ele diz que o coração do homem, ele é enganoso. Ele é perverso. Aquilo que os livros de autoajuda dizem é exatamente, amados, uma estratégia maligna do diabo de falar para você escutar. Talvez não vai estar escrito dessa maneira, vai estar assim, a sua intuição, o seu feeling. Você tem um negócio aí que se você der ouvidos para ele, ele vai te mostrar o caminho que você tem que fazer. Seja ousado, faça. Escuta a voz do teu coração. E a Bíblia diz assim, não faz isso, Diogo. Não faz isso. O teu coração vai falar que você é uma coisa que você não é. O teu coração vai falar que você tem uma capacidade que você não tem. O teu coração vai falar que você
pode fazer coisas grandiosas e você não pode, você não vai chegar lá. E mesmo que alcance, você vai perder tudo pelo caminho. Tudo. Maldito é o homem que confia em si mesmo, na sua capacidade. Os grandes imperadores romanos, amados, os homens, olha, amados, pelo menos o que a história relata, eram homens prepotentes, eles se consideravam semideuses. Eles matavam seus próprios filhos com medo de que eles tomassem o poder deles. Eles faziam coisas terríveis. Toda vez que eles achavam que alguém estava ameaçando, eles mandavam matar. Alexandre, considerado o Grande, matou o seu melhor amigo na frente de todo mundo, porque ele começou a enlouquecer e achava que aquele homem estava traindo ele. E aquele homem deu a vida por ele, nunca traiu ele. E foi morto por ele. Por quê? Porque ele ouviu o coração dele. Porque ele deu ouvidos exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. Cuidado! Porque o nosso coração é enganoso, ele é perverso. Ele muitas vezes vai mostrar algo que nós não somos. E se nós acreditarmos nisso, se nós nos entregarmos a isso, e não ao Senhor, nós vamos ser engolidos, traídos, seduzidos por esse veneno terrível. Amados, nós temos que caminhar todos os dias confiando no Senhor. Fiquei sabendo que você está querendo fazer isso. Isso, eu desejo fazer. Vamos ver o que Deus prepara. Eu não sei como vai ser, mas se Deus preparar, se der tudo certo, se for da vontade dEle, sim, vai se realizar. Mas se não for da vontade dEle, amém. Não vai mudar nada. Eu vou continuar sendo grato a Ele. Você vai fazer isso? Vou. Já está tudo planejado. E vai dar certo? Claro que vai dar certo. É mesmo? Vai. Amados, maldito é o homem que confia em si mesmo. É tolice. O Senhor tem que estar à frente. O Senhor é quem tem que guiar os nossos passos. Cabe a nós, amados, apenas nos santificar. Fazer a vontade do Senhor. Cumprir a sua palavra. Só isto. Não confie na sua capacidade, não confie no seu coração, não dê ouvidos a esta vozinha aí no fundo falando para você, pode ir. Não, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Muitas vezes guerras foram levantadas contra Israel. Guerras, rumores de guerras. Olha, Senaqueribe está vindo, vai invadir o nosso país, vai tomar, vai nos escravizar. E muitas notícias, olha, os filisteus vão vir. E o povo de Deus nem sempre fez isso, mas todas as vezes que eles foram até o sacerdote e falaram assim, nós não iremos, se o Senhor não for conosco, eles não perderam uma batalha sequer. Todas as vezes que eles pediram que o Senhor estivesse com eles, o Senhor deu livramento. Todas as vezes que o Senhor esteve à frente, tudo deu certo. Quando Deus tirou ele do Egito, tirou do Egito, abriu o mar, matou o exército, porque o exército, se não fosse morto, poderia circular o mar e invadir depois e pegar eles no deserto. Deus resolveu tudo. Tudo. Fui eu que tirei vocês do deserto? Eu vou cuidar de tudo. Se Ele está à frente, amados, tudo vai dar certo. Agora, se Ele não está à frente dos nossos projetos, se qualquer atrapalho, amados, presta atenção nisso, qualquer coisa que venha atrapalhar aos nossos olhos, qualquer coisa que venha impedir os nossos projetos, tirar-nos do foco, cuidado, o nosso coração ele é enganoso. Essas coisas muitas vezes não estão para atrapalhar. Quando Abraão teve que sacrificar o seu filho, aquilo lá não era um tropeço. Aquilo lá não era uma coisa que iria atrapalhar o plano de Deus. Pelo contrário, era para o Senhor, de tempo em tempo, amados, eu vou confessar aos irmãos, Deus faz isso comigo. De tempo em tempo, Ele tira a temperatura do meu coração. Ele me coloca em situações para ver se eu ainda permaneço fiel àquilo que um dia eu prometi para Ele. De tempo em tempo, Ele coloca uma proposta para ver se eu continuo fiel àquilo que um dia eu disse a Ele que eu faria enquanto eu estivesse nessa terra. Não existe nada entre eu e Ele, então tá bom. De tempo em tempo, Ele vem me provar. De tempo em tempo, Ele me coloca numa situação em que os meus desejos, os meus sonhos, eu falo, Senhor, se eu fizer isso, todos eles vão ser realizados de uma vez só. Mas eu sei que não é isso que o Senhor quer. Por isso eu não vou fazer. Por isso eu não vou por esse caminho. Eu não vou ouvir o meu coração.
Porque por mais que esses desejos, esses sonhos se realizem, eu sei que vai vir com um preço amargo e terrível. E eu vou me arrepender. Se o Senhor não for comigo, eu não irei. Se o Senhor não estiver comigo, não tem projeto. Senhor, eu vou para aquela cidade, eu vou contratar, eu vou fazer isto, se isso é do teu agrado. Se não for do teu agrado, Senhor, eu permaneço no mesmo lugar. É isso que o Senhor espera de nós, amados. Maldito é o homem que confia na sua capacidade, nas suas habilidades, e não no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor sempre. Amém?